Nós iniciamos hoje uma nova série de reflexão que tem por título uma pergunta: é possível servir a Deus sem servir a igreja? E a ideia dessa pergunta é provocar em nós a reflexão acerca do papel da igreja local no cumprimento do reino de Deus, no cumprimento da missão de Deus na história. Obviamente que o reino de Deus é muito maior do que qualquer igreja, do que qualquer placa denominacional, do que qualquer instituição. Mas também, de alguma forma, nós aprendemos a partir da Bíblia que esse ajuntamento, quando nós nos reunimos num local, como um povo que tem algo em comum, que nós chamamos de igreja local, tem um papel importante na sinalização do reino de Deus, na transformação desse reino invisível em uma perspectiva real, apalpável, vista, presenciada na história. Então a ideia é a gente refletir ao longo das pregações acerca do nosso papel na igreja local e da igreja local no serviço da missão de Deus e no servir a Deus. E o primeiro título, na verdade, o que nós vamos refletir nesse domingo é acerca do movimento de Deus para a igreja local. A Bíblia, ela nos fala pelo menos de duas espécies, ou nos apresenta a igreja a partir de duas perspectivas. A primeira é o que nós chamamos de igreja invisível, que é a reunião daqueles que são discípulos de Jesus, que foram encontrados por Jesus em algum momento da sua história, se encontraram com ele e formam o corpo de Cristo. Em todo tempo, em qualquer lugar, não há limitação geográfica. A igreja invisível é esse ajuntamento do corpo de Cristo na terra, quer seja aqui ou do outro lado do mundo, os que vieram antes de nós. Isso é a igreja invisível. Não dá para contar, não dá para caber numa instituição. Ela é maior do que tudo isso. Mas também a Bíblia nos apresenta essa igreja invisível se encontrando e ganhando forma na história, a partir de encontros pessoais, locais, de gente que se reúne numa cidade, num determinado contexto, num determinado período da história, e formula ali uma prática cristã, uma prática de vivência do discipulado com Cristo a partir do seu contexto, e a partir do seu contexto sinaliza esse reino de Deus e faz com que essa igreja invisível se torne real, se torne palpável, se torne visível. Para cada uma dessas igrejas ou desses ajuntamentos, Deus tem um movimento. Deus se revela a partir daquela igreja e daquele local, mostrando uma expressão diferente, um jeito de ser diferente, um jeito de viver a missão diferente, de forma que elas vão se complementando. É por isso que quando a gente vai estudando a história da igreja, ou até mesmo olhando o nosso contexto atual, a gente tem igreja que, por exemplo, tem uma ênfase no estudo, no preparo, na preparação de liderança, no estudo bíblico. Outra igreja tem uma ênfase missionária mais forte, o negócio é enviar missionários, formar missionários. Outra igreja tem uma ênfase social mais forte, outra igreja tem um engajamento político mais forte, outra igreja tem uma expressão comunicativa mais contemporânea, enfim, uma diversidade de igrejas, né, que tem por mesmo objetivo expressar historicamente, no seu contexto, essa igreja invisível a partir do movimento que Deus tem dado para cada igreja. E nós acreditamos que com a gente não é diferente. Nós estamos aqui e ao longo desses anos entendemos que Deus tem dado um direcionamento para a Iba Viva, e a partir desse direcionamento a gente tem tentado cumprir a missão de Deus a partir desse local, nessa história e nesse tempo que nós vivemos. E todos nós somos chamados e encorajados a nos engajarmos neste projeto. Por isso,
faz importantíssimo a gente refletir acerca do movimento de Deus para nós, e é isso que nós temos feito ao longo desse tempo, e vamos fazer nessa série, e entender a partir do texto bíblico o movimento de Deus para a igreja local. Para isso eu convido você à leitura do texto de Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, onde o apóstolo João vai relatar o que da parte de Deus ele recebeu. E diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O livro de Apocalipse é um livro belo, porque nos relembra de uma mensagem central: que Jesus Cristo é vitorioso, que Jesus Cristo reina vitorioso, e que é uma questão de tempo para que o sofrimento presente seja submetido à plena vitória de Jesus Cristo. João tem esse objetivo ao escrever essa carta aos irmãos, esse objetivo central: encorajar o coração daqueles irmãos que estavam espalhados por essas igrejas e outras igrejas mais, que estavam enfrentando ou enfrentariam num curto espaço de tempo uma forte perseguição. O próprio autor João já estava exilado, provavelmente um dos últimos apóstolos vivos, já desfrutando dos últimos anos da sua vida, está exilado. Então você imagina a angústia da igreja de ver aquele apóstolo, discípulo de Jesus, que caminhou com o mestre, um dos últimos sobreviventes, agora exilado. Uma punhalada na esperança daquele povo que seguia Jesus. João sabia que aqueles irmãos, em determinados contextos, já estavam enfrentando uma perseguição ou por parte do Império Romano, ou por parte dos judeus, ou por parte dos pagãos. Gente estava morrendo por causa do Evangelho. Gente preciosa, líderes preciosos estavam sendo martirizados por causa do testemunho de Jesus, como João diz: eu estou aqui em Patmos por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. Então João recebe da parte de Deus uma revelação das coisas que aconteceriam naquele contexto e das coisas que viriam a acontecer, e acima de tudo João recebe da parte de Deus a mensagem belíssima de que, independente do ambiente de sofrimento que nós como igreja de Jesus passamos, esse ambiente não se compara com a glória que virá, e é uma questão de tempo. Essa é a mensagem central de Apocalipse. É uma questão de tempo até que o Rei vitorioso venha por sobre as nuvens, por entre as nuvens, e nós estaremos com Ele. Então permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Esse é o recado de João. E esse recado não é solto ao vento. Antes é dado às igrejas. Por recomendação do Espírito Santo, da parte de Deus, João recomenda, escreve essa revelação às igrejas que estavam localizadas ali na região da Ásia, atual Turquia, por onde João tinha um bom trânsito e conhecia aquele funcionamento. Essas 7 igrejas, obviamente, não esgotam todos os conjuntos de relação cristã que existia naquele período. Paulo mesmo, por exemplo, escreve para a igreja que se situava na cidade de Colosso, em Tessalônica, enfim. Mas por alguma razão, o livro de Apocalipse é destinado primariamente a essas 7 igrejas, para que a partir dessas 7 igrejas fosse espalhado a todos os cristãos e a todo mundo, e parece que deu certo, porque nós estamos aqui 2000 anos depois, em Vinhedo, sabe-se lá quantos quilômetros dessa região, recebendo o fruto da revelação que foi entregue a essas 7 igrejas. Essas igrejas, isso já é uma coisa interessante, porque revela já a missão da igreja local, na propagação do Evangelho do Reino de Deus, da mensagem de Deus para a história.
Mas é interessante observar que cada igreja dessa tinha um contexto diferente, uma característica diferente, uma luta diferente, tentações diferentes. E apesar de ter uma revelação de âmbito geral, a mensagem entregue a essas igrejas não excluía as suas particularidades e a sua localidade e o seu contexto. João destina essa carta a essas 7 igrejas, apesar delas serem diferentes, porque mesmo sendo diferentes, elas carregavam algo em comum. E esse algo em comum é o que nós chamamos das marcas das igrejas. Bom, hoje não é muito diferente do contexto de Apocalipse, na verdade é muito diferente porque nós temos uma infinitude de igrejas, né? Mas naquele contexto você já tinha igrejas diversas em locais diferentes. Mas era possível distinguir a igreja de uma falsa igreja a partir das marcas que a Bíblia nos revela acerca dessa igreja local que é reflexo real e profundo dessa igreja invisível. Estava falando hoje pela manhã, infelizmente, a igreja hoje virou um negócio. Tem alguns que até brincam, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Então, você pode abrir uma igreja para ganhar muito dinheiro. E não tem muito segredo. Você aluga um espaço legal, faz todo um visual, coloca um marketing, prega uma mensagem que vai fazer bem para todo mundo, que todo mundo vai sair com a certeza de que ele é o cara, de que tudo vai dar certo, e pronto, nada vai atingir ele. Enfim, injeta muito recurso e pronto, isso aí vira um negócio. Mas, nem toda igreja é igreja. Já sei que você sabe disso, mas vale a pena a gente lembrar, sobretudo no ambiente de hoje. Existem algumas marcas que definem a igreja como reflexo dessa igreja invisível, a igreja local como reflexo dessa igreja invisível. Existem algumas marcas que definem a igreja local, o ajuntamento dos crentes, como alinhadas com os valores do reino de Deus. É por isso que João escreve essas 7 igrejas que, apesar de serem distintas, terem os seus problemas, carregavam e traziam em si as marcas da igreja. Essas marcas nós encontramos no primeiro capítulo mesmo de Apocalipse, na introdução de Apocalipse. E uma das marcas, ou a primeira marca que nós encontramos é a palavra de Deus. João diz: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Uma marca da igreja, e uma marca comum àquelas igrejas, era a fidelidade às Escrituras. É a palavra de Deus que norteia a igreja local. É a palavra de Deus que deve nortear não apenas a vida do discípulo de Jesus, mas a reunião dos discípulos de Jesus em determinada localidade. Não é a palavra do pastor, do apóstolo, do bispo, do conjunto de liderança, dos administradores. Quem norteia a vida da igreja é a palavra de Deus. E essa é uma marca indelével, indestrutível da igreja, ser centrada nas Escrituras. Independente do contexto, independente da língua ou da cultura, a palavra de Deus permanece sendo a palavra poderosa de transformação da vida das pessoas e de qualquer ambiente. E João diz e nos ensina, e ensina aqueles irmãos, como são felizes aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia, ou as palavras da revelação do nosso Deus. Essa é uma primeira marca que nós precisamos sempre encontrar na reunião daqueles que se ajuntam em nome de Jesus. Uma segunda marca é a libertação e a salvação em Cristo Jesus. João diz: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. A igreja é muito mais do que um monte de gente que se ajunta num dia, num determinado horário, num determinado local. A igreja local é o ambiente onde convergem pessoas que foram salvas em Jesus Cristo de Nazaré.
Esse aqui é um ambiente de convergência. Nós somos atraídos para cá, porque nós entendemos que o que nos atraiu foi essa salvação. E ao sermos salvos de um ambiente de morte, nós agora somos inseridos num corpo, que é universal, que é atemporal, mas que se expressa de forma física, visível, palpável, naquilo que nós chamamos de reunião local, naquilo que nós chamamos de ajuntamento, naquilo que nós chamamos de assembleia, naquilo que nós chamamos de culto, naquilo que nós chamamos de igreja. A igreja é o ambiente de pessoas que foram salvas por Jesus Cristo de Nazaré, que foram libertas do pecado. É óbvio que na igreja tem de tudo. Gente que foi salva, gente que ainda não foi salva, gente que acredita, gente que não acredita, gente que é simpatizante da fé, gente que veio porque veio trazer alguém, enfim. Mas cada um que entra aqui, a gente sempre ora para que saia diferente da forma que entrou, para que saia encontrado pelo Evangelho, para que saia liberto dos pecados, para que saia liberto de uma vida de escravidão, para que aquele que entrou aqui morto volte a viver quando sair daqui, porque nós acreditamos que esse espaço, aqui ou em qualquer outro lugar, é a reunião daqueles que foram salvos por Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma marca da igreja. Assim como a palavra de Deus, uma outra marca que João nos lembra na introdução do seu livro, no primeiro capítulo, é que Deus nos liberta em Cristo Jesus pelo seu grande amor e nos constitui reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Ou seja, a igreja é um local de gente que tem um propósito santo. É muito mais do que uma instituição social. É muito mais do que uma ONG, é muito mais do que um clube, onde a gente vai lá todo domingo, ouve uma música legal, tem uma palavra bacana, tem lugar para deixar os filhos, depois tem comida, enfim. Nós temos um propósito santo. Nós não estamos aqui para ficar apenas nos alimentando a nós mesmos, massageando o nosso ego. Nós estamos aqui porque agora que fomos salvos, saímos do império da morte, estamos no império da luz. Nós temos um propósito santo em Cristo Jesus, que é sermos reino e sacerdote. Reino é um ambiente novo. Nós vivenciamos e somos chamados a construir um novo ambiente, que não é mais como o ambiente da morte. É agora um ambiente de vida. Por isso a igreja local manifesta o reino quando dentro das suas ações, quer sejam aqui ou fora daqui, você percebe que você está em outra realidade. Mesmo pisando no mesmo chão. Você percebe que aquele povo se reúne de outra forma. Que aquele povo tem outros valores. Que aquele povo levanta outras bandeiras. Se no reino da morte estão levantando bandeiras de morte, de ódio, de violência, nós que temos um propósito santo, que somos reino, levantamos bandeira de vida, de paz, de amor. É um outro ambiente. É o que as pessoas que não fazem parte do nosso meio dizem quando elas têm uma experiência ou de ir para a casa de algum discípulo autêntico de Jesus, ou de ir para uma igreja e eles chegam e dizem: meu, calma aí, tem alguma coisa diferente aqui. Eu senti uma paz logo que eu entrei, senti uma leveza na sua casa. É reino, propósito santo. Nós não estamos aqui para passar o tempo, nós estamos aqui para mostrar um novo ambiente de vivência, um novo jeito de existir. Nos constitui reino e sacerdote. Se reino é o ambiente em que se vive, sacerdote é a forma que se vive. E como é que um sacerdote vive? Prestando culto a Deus em todo instante, a todo momento, todo dia e em toda situação, porque é isso que o sacerdote faz por excelência, prestar culto a Deus. Nosso propósito é sermos um ambiente diferente,
E o nosso propósito, que nos é dado por Deus, por meio de Jesus Cristo, e que cresce pelo seu Espírito, é vivermos de uma forma diferente. Igreja local é um ambiente, deve ser um ambiente diferente de qualquer outra instituição. O discípulo de Jesus deve ter uma vivência diferente da que tinha antes de ser encontrado com Cristo. Porque nós temos um propósito santo. Muito mais do que ONG, muito mais do que uma instituição social, muito mais do que encontros espaçados ao longo da semana. Nós fomos colocados aqui, nos convergimos aqui, porque nós recebemos da parte de Deus um propósito, que é sermos reino e sacerdotes. Outra marca da igreja é a esperança triunfante, que João vai dizer: eis que ele, Cristo, vem com as nuvens e todo olho o verá. A igreja local não anda cabisbaixa na história, mas anda olhando para frente, sabendo que Jesus Cristo voltará. Essa é a esperança viva que nós temos, essa é a mensagem central da igreja de Jesus, que se nós esquecermos, nós sucumbimos diante da morte que bate todo dia à nossa porta. Começa aqui, mas é para além daqui. Dói aqui, mas é uma questão de tempo. Cristo está voltando, Cristo virá sobre as nuvens com poder e glória, consumará a sua obra de forma plena. Deus está vindo para habitar conosco, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, Deus estará conosco. É lembrança viva, esperança triunfante. A igreja não abaixa a cabeça, a igreja não toma posições resignadas diante do caos da história. Nós marchamos porque nós temos uma esperança triunfante: Cristo voltará. Se a gente perder isso de mente, a igreja se transforma numa instituição social, numa ONG, num clube de gente fina, elegante, sincera, enfim, a gente perde o nosso propósito. Essa é uma marca da igreja. É por isso que a ênfase de uma igreja que tem esperança triunfante não são nas prosperidades terrenas, no que Deus pode nos dar, mas sim o que Deus pode fazer através de nós, enquanto nós caminhamos ao encontro daquele que vem. Essas são as marcas da igreja, e que os apóstolos, com muito afinco, semeavam e lembravam aquelas igrejas espalhadas no mundo antigo, e essas eram as marcas que tinham e precisavam ser encontradas, e que uniam aquelas igrejas nas cidades diferentes, nas 7 cidades diferentes, para as quais João escreve aquelas cartas, o livro de Apocalipse. Uma outra verdade interessante é que, mesmo tendo esse ponto de encontro, igrejas diferentes, locais diferentes, tendo esse ponto de convergência nas marcas da igreja, que tornavam aquelas igrejas, em tempos e localidades diferentes, uma só, uma manifestação visível dessa igreja invisível, Jesus escreve ou dita palavras para cada uma daquelas cartas. Envia uma carta especial para cada uma daquelas igrejas, que teria, obviamente, um impacto primário naquela localidade, mas também seria instrumento nas mãos de Deus para todos os discípulos em todos os tempos. Imagina você receber uma carta de Jesus. Imagina a Iba Viva. Chega aqui, carta para Iba Viva, Jesus Cristo, por meio de João. Deve ser maravilhoso, mas também deve ser assombroso. Palavras do próprio Cristo direcionada. E isso é muito belo,
porque nos revela que, apesar da Bíblia nos ensinar acerca dessa igreja invisível, que é formada pelo corpo de Cristo, que não se pode conter, Jesus, os apóstolos, a Bíblia considerava os encontros locais. Era uma estratégia de expansão do reino de Deus. Não dá para juntar todo mundo num lugar só, seria muito legal. Só o céu vai conseguir fazer isso. O céu é o único salão que tem ambiente para reunir todo o povo, de toda a língua, de toda a nação, de toda a tribo, de toda a cultura, de todos os tempos. A gente não tem essa condição. Então faz parte da lógica da estratégia de expansão do reino de Deus considerar a localidade das reuniões, dos encontros, dos ajuntamentos, que são mas se expressam na história de forma diferente, e para cada uma da igreja, Jesus dá uma fala pessoal. Não trata de forma genérica e como se fosse uma baciada de gente, mas escreve e envia uma carta pessoal, considerando o contexto e as lutas, apresentando-se de forma pessoal. É isso que nós vemos no capítulo 2 e no capítulo 3, nas cartas que são enviadas às 7 igrejas, que eram igrejas que estavam passando por um contexto de opressão, por um contexto de idolatria, por um contexto de perseguição, igrejas que estavam situadas em cidades riquíssimas, portuárias, promíscuas, igrejas que estavam situadas em cidades pequenas, aviltadas, oprimidas pelo Império Romano, enfim, contextos dos mais diversos. Jesus, por meio do seu servo João, apresenta uma mensagem a cada uma dessas igrejas, e olha que interessante, para cada uma dessas igrejas ele se apresenta de uma forma diferente, que vai de encontro ao que aquela igreja precisava ouvir, tanto para ser confrontado, quanto para ser consolado, porque essa é uma beleza que só Jesus consegue fazer. A presença de Jesus no nosso meio é ao mesmo tempo uma presença confrontadora, mas ao mesmo tempo uma presença consoladora, ao passo que nos confronta, Ele nos abraça. E Jesus se apresenta assim para cada uma daquelas igrejas. Para a igreja de Éfeso ele diz: aquele que tem as 7 estrelas, aquele que é o Senhor das igrejas, da igreja, aquele que governa, aquele que é o cabeça. E ele diz àqueles irmãos que eles haviam abandonado o primeiro amor, que eles estavam indo bem, mas que eles deixaram algo importantíssimo que não poderia ser deixado de lado: o primeiro amor. Mas ele exorta aqueles irmãos dizendo: arrependam-se e pratiquem as boas obras. Tem jeito, vamos correr atrás, não desistam. Arrependam-se, pratiquem as boas obras. Para a igreja de Esmirna, ele se apresenta como aquele que é o primeiro e o último, o mesmo Jesus, o mesmo Cristo. Se apresenta como uma necessidade premente daquela comunidade. Eu sou o primeiro e o último, eu estou no governo da história. Ele diz àquela comunidade: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Essa igreja iria sofrer uma perseguição tremenda. Seus líderes seriam mortos. Policarpo, um dos maiores mártires da igreja cristã, que provavelmente pastoreava a igreja em Esmirna, foi morto nessa perseguição. Mas Jesus diz: não tenham medo, eu sou o primeiro e o último. E exorta aquela igreja: seja fiel até a morte, e eu vou dar a vocês a coroa da vida. Um outro contexto, uma outra realidade. Jesus se apresenta de uma forma que preenche a angústia daqueles irmãos, exorta aqueles irmãos, encoraja aqueles irmãos no caminho. Uma outra igreja local, Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada. Pérgamo era uma cidade totalmente idólatra. O templo de Zeus era constituído naquele local, mas a espada poderosa e afiada era Jesus Cristo de Nazaré. E ele se apresenta àqueles irmãos como essa espada poderosa. Apesar do contexto de idolatria, Jesus diz àqueles irmãos: vocês permanecem fiel ao meu nome. Jesus sabia que aquela era uma igreja que estava sendo apertada pelos ídolos. Por onde passava tinha um templo, tinha um culto idólatra,
que aqueles irmãos estavam sendo aliciados a todo instante, mas eles permaneciam fiel, e Jesus sabia disso. Porque mesmo assentado no seu trono de glória, do macro ao nano, não há nada que fuja dos olhos de Jesus Cristo. E ele exorta aqueles irmãos: arrependa-se. Aos irmãos que não permaneciam fiel, né? Senão eu vou lutar contra vocês. Uma palavra dura. Uma comunidade que permanecia fiel, mas alguns irmãos titubeavam na fé. Outra igreja local, Tiatira. Jesus se apresenta como as palavras do Filho de Deus. Uma outra apresentação. Uma outra exortação. Vocês estão tolerando no meio de vocês falsos profetas. Sobretudo uma mulher que se diz profeta, mas é falsa. Ela encarna o espírito de Jezabel nos tempos de Acabe. Chama o meu povo para a idolatria, para a imoralidade. Vocês estão suportando ela por muito tempo. Vocês estão deixando que o falso ensino corra entre vocês. Uma exortação dura, severa. Um outro contexto. Mas ele também encoraja aqueles irmãos a se apegarem com firmeza ao que eles tinham. Ao que eles tinham recebido da parte de Deus. Sardes, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, Jesus Cristo, pleno de Deus, pleno do Espírito de Deus. Encoraja aqueles irmãos a fortalecerem o que resta e estava para morrer. A guardarem aquilo que é essencial, a não deixar morrer aquilo que é essencial. E diz: lembrem-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrepende-se. Para a igreja de Filadélfia, ele é aquele que é santo e verdadeiro. Jesus Cristo santo e verdadeiro. Ele diz a essa igreja: eu também guardarei vocês da hora da provação que está por vir. Vocês não vão caminhar só. Eu sei que vocês, e sobre vocês virão forte tentação, forte provação. Mas eu vou guardar e vou preservá-los. E ele diz a esses irmãos: retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Permaneçam firmes, vigilantes. Outra igreja local, Laodiceia, irmãos que se reuniam ali em nome de Jesus, em uma outra cidade, um outro contexto, ele se apresenta como palavras do soberano da criação. Ele é o soberano da criação, por meio de quem tudo veio a existir, e tudo que foi feito por meio dele. Ele diz àqueles irmãos: assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Uma igreja que estava num estado de apatia espiritual. E é exortada pelo próprio Jesus, que convida para uma relação de intimidade profunda e intensa, quando diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele. São 7 igrejas, das quais Jesus se apresenta com 7 expressões ou formas diferentes, que iam de encontro àquela realidade, na qual ele destaca contextos diferentes, lutas diferentes, e apresenta caminhos e encorajamentos diferentes, que obviamente se cumpririam naquele tempo, mas não se limitariam àquelas igrejas e perpassariam toda a história. E essa é a beleza da Bíblia como um livro vivo, porque o que esses irmãos passaram lá, nós passamos aqui em uma determinada escala. O que aqueles irmãos viveram, de alguma forma, a palavra de encorajamento do Cristo também nos serve a nós hoje, porque a Bíblia é um texto vivo. Mas o interessante é que Jesus não deixava de perceber a diversidade de cada igreja, e dar a cada igreja um direcionamento a partir da sua localidade, da sua missão, dos seus desafios
históricos. E é interessante que, ao fim de todas as cartas enviadas às igrejas, João termina registrando essa fala: seus ouvidos estão abertos, então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através da igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o Espírito soprando através das igrejas. Jesus não estava apenas falando com aquelas igrejas, mas Jesus estava falando através daquelas igrejas. Isso acontece conosco até hoje. Jesus não está apenas falando com a gente na nossa localidade, diante dos nossos desafios, diante do nosso contexto, mas Ele também está falando através de nós. Isso se a gente persevera nas marcas da igreja. Isso se a gente persevera em ser essa presença visível e real dessa igreja invisível, triunfante em Cristo Jesus. Isso nos ajuda a compreender a igreja local e compreender a nós como igreja local. É interessante que a gente recebe gente de tudo quanto é igreja, das mais tradicionais, as mais avivadas, das mais conservadoras, as mais contemporâneas, das mais pentecostais, as menos pentecostais, se é que existe esse termo. E é interessante que às vezes há uma tentativa de comparação, né? Não, porque aqui vocês fazem isso, ou não, porque lá a gente tinha isso. Cada igreja tem uma missão, tem uma vocação, tem uma mensagem da parte de Deus. O que deve nos igualar são as marcas da igreja do Evangelho, dessa igreja triunfante invisível. Mas a forma do desenvolvimento da missão e da vocação, ela é diversa. Assim como os dons, muitos são os dons. Há diversidade no corpo de Cristo, e glória a Deus por isso. Já pensou se todo mundo só pregasse o Evangelho? Só pregasse a Bíblia? Só ensinasse? Quem ia fazer missões? Quem seria ministro de cura? Quem seria e daria a palavra de sabedoria? Nós somos diversos, expressamos a Deus na nossa diversidade, com os nossos dons. Da mesma forma, as igrejas locais são diversas. Por isso, vale sempre a gente refletir acerca do que a Bíblia nos ensina, da missão e da responsabilidade da igreja local, e a partir disso pensarmos na nossa realidade, que é um exercício que a gente vem tentando fazer há tempos. É por isso que a gente tem esse jeito, é por isso que a gente tem essa forma, é por isso que a gente tem essa identidade, e quanto mais isso for claro para nós, mais nós convergiremos a nossa força de uma forma a promover uma sinergia. A gente está indo no mesmo caminho. Nós podemos aprender acerca da igreja local, partindo desses textos que nós lemos, que a igreja local é propagadora da mensagem de Deus. Jesus enviou uma carta para aquelas igrejas, mas essa carta não ficaria apenas naquelas igrejas. Aquela mensagem enviada para aquelas igrejas tinha um destino para todo mundo. Para o mundo todo e para todos os discípulos de Jesus, em qualquer período da história. Então nós aqui, não podemos nos esquecer que nós somos propagadores da mensagem de Deus. A mensagem que é ouvida aqui tem que ecoar para lá. A mensagem que é pregada aqui tem que ecoar para fora. A mensagem que é ensinada aqui, em qualquer ambiente dessa igreja, dessa instituição, deve chegar no seu trabalho, deve chegar na sua casa, deve chegar na sua família, de forma falada, de forma vivida, mas não pode ficar apenas aqui. Porque a igreja local é propagadora da mensagem de Deus. Não é da minha mensagem, não é da mensagem do apóstolo, não é da marca da igreja, não é da instituição doutrinária, é da palavra de Deus, é a mensagem de Deus, deve ser ecoada a partir daqui e para fora. A gente aprende também que a igreja local é o ponto de partida para a realização da missão local, global de Deus.
O reino de Deus não se limita à igreja. Isso é óbvio. Mas a igreja é o ponto de partida, de sinalização do reino de Deus. Obviamente, não apenas a igreja, outras instituições, outras pessoas, outros movimentos sinalizam o reino de Deus. Mas a partir desses textos e da lógica que a gente vê na divulgação da revelação no livro de Apocalipse, a igreja era o ponto de partida. A missão de Deus, ela é para todo mundo. É o que Jesus diz aos discípulos. Ide por todo mundo. Mas só que o todo mundo tem um começo. O todo mundo tem um ponto de partida. O todo mundo tem um local de início. E esse local de início se faz onde a igreja se torna, essa igreja invisível se torna real, invisível e presente. Então a igreja local é o ponto de partida para a realização da missão local de Deus. Dessa missão que se emprega aqui em Vinhedo, no nosso contexto, com os nossos desafios, com as nossas questões, com aquilo que precisa ser desconstruído. Mas não fica só aqui. Vai para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso mundo. Mas começa na nossa localidade. Uma vez eu lembro que eu estava ouvindo um professor, que perguntaram para ele acerca se ele achava ruim o tanto de igreja que tem hoje, né? E tem muita igreja das mais diversas. Na minha rua tem umas 5 igrejas. E você tem muita coisa maluca por aí. E aí a pergunta era isso, para ver se ele achava que fazia sentido ou não. E ele disse algo que eu falei, poxa, bacana esse olhar. Ele disse o seguinte, olha, a gente pode discutir acerca do sentido dessas muitas igrejas que se tem. E é válido, e é uma discussão necessária. Mas saiba de uma coisa, toda igreja que você vai, invariavelmente, tem gente sendo assistida nas suas necessidades. Tem uma família ali recebendo cesta básica. Tem gente aprendendo a ler. Porque nós somos a religião do livro. Tem que ler a Bíblia. Você não sabe ler a Bíblia? Senta aqui, a gente vai te ensinar. Tem gente sendo acompanhada. Tem casamento em crise sendo acompanhado por alguém. A gente pode discutir acerca da qualidade do acompanhamento. Mas tem coisa acontecendo. Isso é uma coisa bacana que a gente nem sempre se dá conta. A igreja, ela vai a lugares que nem o poder público chega. Conversa com os pastores. O pastor vai desde a casa do cara mais rico até o beco lá da rua mais escura. Porque a igreja local é o ponto de partida para a realização da missão local e da missão global de Deus. E a gente não pode perder isso de vista, porque senão a igreja para nós se transforma num clube. Não é clube. É mais do que isso. Deus tem uma missão aqui para nós e a partir de nós, por isso o nosso engajamento tem que ser o mais intenso e sério, profundo. Aprendemos também que a igreja local é o ambiente de exortação, encorajamento, consolo e pastoreio da parte de Deus. Jesus envia aquelas cartas às 7 igrejas, pastoreando-as, consolando-as, encorajando-as. Nas suas angústias, nas suas particularidades, aqueles irmãos recebiam essa mensagem como um bálsamo, como uma lufada de Deus. E se encorajavam mutuamente, se fortaleciam mutuamente, se exortavam mutuamente, e é isso que deve acontecer na igreja local. Não existe desenvolvimento na fé, na solidão. Não caia nessa história de que você pode ser discípulo de Jesus sem participar de um corpo local, visível, materializável. A fé cristã é por excelência comunitária, é por excelência relacional, é por excelência pessoal. Gente que olha no olho,
gente que presta conta um para o outro, gente que age como instrumento de Deus para a exortação, para o pastoreio, para a libertação. Isso é o benefício que a comunidade local nos traz e que nós nem sempre usufruímos. Porque nós confundimos e achamos que estar na comunidade é a mesma coisa que estar na comunhão. São coisas completamente diferentes. Você pode passar a vida toda vindo aqui na Iba Viva, fazendo parte dessa comunidade, mas nunca desfrutar da comunhão. Porque a comunhão se faz no caminho da exortação mútua, do encorajamento mútuo, do consolo mútuo, do pastoreio mútuo, que vem da parte de Deus para nós e que vai crescendo, ramificando através de nós. Todos nós ocupamos funções diferentes aqui. Eu sou pastor, o outro é o músico, é o cara que cuida do som, é o cara que serve ali, enfim. Isso é só uma distinção de função. Mas todos nós, na igreja local, somos ovelhas, cuidadas pelo mesmo pastor Jesus Cristo, e cuidando umas das outras. Porque a igreja local é esse ambiente de exortação, encorajamento, consolo, pastoreio da parte de Deus. Por fim, a igreja local é o ajuntamento que revela aqui e agora a realidade que será consumada ali e além. Um teólogo brasileiro que infelizmente faleceu tempos atrás, chamado Robson Cavalcante, dizia: a missão da igreja é revelar em maior densidade, aqui e agora, o reino que irá se consumar ali e além. A igreja local é esse ajuntamento que revela aqui, agora, nessa cidade, nesse tempo, a realidade que será consumada ali e além com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa dizer que nós precisamos ser um jeito de igreja, que nós precisamos ser igreja de tal forma que quando as pessoas passarem pela rua e forem apresentar esse local, digam: ali tem um espaço do céu nessa cidade infernal. Ali tem um reduto de sanidade nesse ambiente de loucura. Ali tem uma ilha de justiça nesse ambiente de desigualdade e de injustiça. Ali tem pessoas comprometidas com uma vida reta, nesse ambiente onde ninguém é de ninguém, nada é de nada. Ali, quando a gente vai, caminha com aquele povo, é como se a gente percebesse que o céu e a terra se beijaram. Mesmo que seja por alguns instantes, mesmo que seja por um lampejo. A igreja local, que é cheia do Espírito Santo de Deus, é o pré-anúncio real, denso, visível e histórico daquilo que a gente vai viver na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, hoje, nós temos muitos locais que se dizem igreja, que quando você entra, parece mais com o inferno do que com o céu. Isso existiu em todos os tempos. E isso pode acontecer com qualquer igreja que perder-se no meio do caminho e deixar de observar as marcas do reino na vida dela. Aliás, isso pode acontecer com qualquer discípulo de Jesus, porque a igreja nada mais é do que o ajuntamento dos discípulos. Mas o que a Bíblia nos ensina e nos encoraja a ser como igreja, é ser esse local que revela de forma densa, profunda, real, pegável, aqui e agora, a realidade que virá ali e além. É como Paulo disse em Efésios 1:23. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, ele age e preenche tudo com a sua presença.
por esse corpo, Ele fala. Por esse corpo, Ele age. Por esse corpo, Ele preenche tudo com a sua presença. Ser igreja é ser isso. O movimento de Deus para nós passa por isso. Se apresenta de forma prática, a partir do nosso contexto, dos nossos desafios, com o povo que se reúne aqui. E são diferentes da outra igreja X, que são diferentes da igreja Y, que são diferentes da igreja que está na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, mas que visam o mesmo objetivo: ser um ajuntamento que não é periférico ao mundo, ser um ajuntamento onde, por meio desse corpo aqui presente, Jesus fala, Jesus age e Jesus preenche a tudo. Minha oração é que nós continuemos a caminhar sendo esse corpo por meio do qual Deus fala, Deus age e Deus preenche a tudo aqui em Vinhedo e a partir daqui. E que nós tenhamos sabedoria para, ao longo da caminhada, discernirmos o movimento de Deus para nós. Entendendo que Deus olha para a gente. Ele sabe das lutas que a gente passa como igreja. Ele sabe das lutas que nós passamos como discípulos. Do macro ao micro, nada foge aos olhos de Jesus. E Ele não tem uma mensagem pronta para cada um, generalizada. Não. Ele se apresenta de forma pessoal. A nós como igreja, a nós como discípulos, por meio da sua palavra, trazendo-nos consolo, exortação e encorajamento.